Oi, meu nome é Carla. Oi, eu sou a TT. Oi, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Malu e hoje a gente vai falar sobre o conto da Chimamanda Fantasmas, que está no livro No Seu Pescoço, que é o livro que a gente já vem trabalhando com os contos dele, né? E eu tenho que fazer agora um pequeno resumo, né? Se você quiser. Então, basicamente o conto é sobre um professor universitário que vai até a universidade perguntar sobre a aposentadoria dele e ele acaba encontrando um amigo que ele achava que estava morto, né? E aí eles acabam conversando sobre várias coisas. Basicamente isso. E sobre o que eu conto para vocês. Para mim é sobre memória. Acho que pra mim é sobre luta. Sobrevivência, talvez. Luta ou sobrevivência. E aí, Carla e Vituca? Para mim é sobre fantasmas, gente, assim, real. Nossa, eu tive muita dificuldade em sintetizar esse conto em uma palavra só, sabe? Eu até pensei antes. Aí eu pensei, eles podem esquecer do jogo, então tudo bem. Mas vocês não esqueceram A gente do jogo. esqueceu, tipo, uma vez e ela tava com essa esperança. Mas então, eu acho que o conto é sobre significado, alguma coisa assim. Eu acho que é igual a Vi falou, é sobre muita coisa, mas eu acho que pode também ser sobre e se. Tipo, e se tivesse sido diferente, e se não tivesse ocorrido. Acho que. Verdade. Gente, então, eu escolhi esse conto primeiro porque me chamou a atenção que o narrador era um homem, e depois eu fui ver que esse é o único conto do livro em que o narrador é um homem, então eu achei que já ia ficar diferente, e pelo tema também, porque o último conto, pelo menos, que eu participei, que a gente falou dela, era muito sobre a questão de identidade, né, de se encaixar e de estereótipos e tal. E esse conto eu achei que foi mais pro lado político, assim, da Nigéria. É um conto mais político, né? E aí, por isso, eu fiz uma pequena pesquisa sobre essa guerra na Nigéria, né, que ela fala, só pra gente se contextualizar um pouco, porque depois que eu pesquisei, muita coisa fez mais sentido. Não sei se vocês chegaram a fazer isso, mas, assim, todos os conhecimentos que eu vou passar agora eu recolhi do Google, tá? Então, essa guerra na Nigéria, ela começou em 1966, 67. Acho que a gente já sabe, né, que o continente africano ele é muito marcado pela colonização, pelo fato de os colonizadores não ligarem para as etnias e simplesmente demarcarem um território sem ligar para quem está lá dentro. E isso acabou causando muita treta na Nigéria. E a Nigéria é um dos territórios mais antigos da África. Então, eu li até um texto que fala que todas as etnias africanas, em algum momento, passaram pela Nigéria. Então, a Nigéria tem uma carga cultural e social e mais cultural, assim, né? Muito forte. E aí, o que acontece? Dentro da Nigéria tem 3 etnias que são muito fortes. Então, e logo depois da colonização, né, da descolonização no caso, essas 3 etnias passaram a governar juntas, só que cada uma em uma parte do país. E é lógico que isso não deu certo, porque uma acabou querendo ter mais poder que a outra e achou que a outra tinha mais regalias e tal. E essa guerra, a guerra civil da Nigéria, que é conhecida como Guerra de Biafra, ela é uma guerra entre 2 etnias, entre os Igbos e os Hausas. No caso, a Chimamanda é descendente do povo Igbo, que era o povo que queria se separar durante essa guerra. Então, eles criaram um território deles, chamado Biafra, que era esse país que chegou a existir por cerca de 30 meses, mais ou menos, que foi o tempo da guerra. Então, eles falaram que eles iam se separar da Nigéria e iam virar Biafra. E isso causou, assim,
o massacre do povo Igbo, porque houve um impedimento estatal de que chegasse comida, de que chegasse remédio até essa localidade. Então, tipo, as pessoas morriam de fome, morriam porque não tinha remédio, que nem ele chega a falar no conto, né? Que as crianças ficavam com a barriga inchada de fome, porque não tinham o que comer. Então, assim, foi muito cruel e matou cerca de 1 milhão de pessoas. Então, a Chimamanda nesse conto, pela minha visão, ela faz uma história do povo Igbo, sabe? De tudo aquilo, ela traça uma imagem da Nigéria que é muito bonita, que é a história do povo dela, de como tudo aquilo afetou eles, né? E aí a história ainda se agravou por conta dos vários golpes militares que teve no meio de tudo isso. Então, assim, foi muito conturbado, foi muito difícil. A guerra acabou em 1970, então durou de 3 a 4 anos, que foi o tempo que durou Biafra, só que depois eles acabaram se rendendo, porque não tinha mais como. Veio simplesmente o povo todo morrendo de fome, enfim. E aí acabou que eles voltaram a ser Nigéria. Só que ainda existe esse movimento separatista e tal, isso é muito forte ainda na Nigéria. E basicamente é isso. Mas o que eu achei muito legal do conto, e dos outros contos também do livro, é que a Chimamanda faz essa imagem, né, da Nigéria que eu, pelo menos, não conhecia. Então isso é muito... Eu achei que foi muito bonito e muito corajoso da parte dela falar sobre a própria história dela, sabe? E aí, queria saber o que vocês acham disso. Nossa, quanta informação, Malu. Sim. Eu não fazia ideia. Realmente não fazia ideia. Não sabia, não. Eu também, pra mim era sempre uma coisa tipo assim, na Nigéria teve uma guerra, foi muito horrível. E era isso, sabe? Mas eu nunca tinha parado pra ir ver o que realmente tinha acontecido. E aí, depois que eu li tudo isso, eu percebi os traços na história dela, da Chimamanda, no conto dela, dos contos sobre tudo dela, isso. né? Sim. Porque ela sempre traz alguma outra coisa de informação sobre isso, só que de um jeito muito sutil, né? Eu acho que foi o primeiro texto que a gente viu com mais força mesmo, essa questão da guerra. E não deixa de fugir da história dela, né? Porque ela, com 19 anos, ela foi para os Estados Unidos, era filha de professores universitários. Então, querendo ou não, por mais que os contos são ficcionais, ela sempre traz a questão dela, né? Nossa, eu realmente não fazia ideia. E querendo ou não, ela traça muito uma imagem do que restou da Nigéria depois dessa guerra, principalmente nesse âmbito universitário, que é o âmbito que ela cresceu e que ela conta, o ambiente na maioria dos contos que ela conta, sabe? Por exemplo, aqui é um professor universitário, num campus universitário, no primeiro conto que a gente leu, se eu não me engano, também eram professores universitários e tal. Então, tipo, isso. E eu achei isso muito, muito bonito, assim, da parte dela mesmo, sabe? De ter coragem de falar pelo povo dela, porque o povo Igbo, se eu não me engano, é um povo que está em minoria, assim, na Nigéria hoje em dia, né? Depois desse massacre. E, enfim. E é isso, gente. Queria plantar uma semente aí, então, de discussão. De que quem vocês acham que são esses fantasmas do título, porque ela traz várias pessoas. Ela traz no conto, né? O autor, no caso, a autora, no caso, traz um narrador que vai trazer vários fantasmas. Tem o amigo, tem a mulher, tem a filha. Então, o que vocês acham disso? Então, eu acho que uma das coisas mais bonitas, assim, da escrita dela, que não é só nesse conto, mas como acho que esse é o último conto que a gente vai ler dela, não é? Eu acho que é importante falar, assim, o tanto que a escrita dela cada personagem, por mais que tenha uma semelhança, claro que eles estão no mesmo... vem do mesmo lugar, né? E, por exemplo, um desse mundo universitário, a gente encontra muitas semelhanças. Eu acho muito bonito e, assim, eu admiro muito o trabalho da escrita dela nesse sentido, que todos os personagens são muito bem individualizados, sabe? Eles são muito bem caracterizados, que eles não são personagens unidimensionais. Eles são personagens completos, sabe? Num conto curto, num conto grande. Seja as mulheres, que são acho que ela é ótima para escrever uma protagonista mulher, né? Claro. E nesse conto também, que é um protagonista homem. E aí, quando
tudo isso que vocês falaram desse resgate da guerra, desse resgate da memória da guerra mesmo, da história do país da Nigéria, uma das frases mais assim, que é até um pouco simples, mas ela tá na segunda linha do conto. Que quando ele vê o protagonista, ele vê o Ikena Okoro, né, que é o amigo que ele achou que estava morto, ele fala assim: talvez devesse ter me abaixado, pegado um punhado de areia e atirado nele, como meu povo faz para ter certeza de que uma pessoa não é um fantasma. E eu acho muito bonita essa frase, porque aí traz toda aquela ancestralidade, todos os seus descendentes, aqueles que ele descende, né? Eu acho muito, não sei, é muito rica. E ainda mais que está no começo, você pensa assim, você vê essa frase assim, solta, você vai pensar, ela deve estar no meio do conto, mas não, ela tá logo no começo pra te avisar do que vem pela frente, sabe? Então, acho que são elementos muito bons, assim, da escrita dela. É muito bonito o jeito que ela escreve, e eu acho que o que você falou é muito interessante mesmo, é algo muito único dela, da Chimamanda, da autora, que é essa construção de personagens com universos imensos em torno desse personagem. Então, quando você começa a ler, parece que se trata de outro livro, de outra história, e nem está dentro do mesmo livro, são contos que ela selecionou para aquele livro. E como são diferentes um dos outros, mesmo estando dentro do mesmo contexto, essa Nigéria, né, corrupta, depois de uma guerra. Então, querendo ou não, é muito interessante mesmo. Eu acho que foi uma das autoras até agora que a gente leu que eu mais gostei, porque eu acho que é algo que me aproximou muito, sabe, da leitura, dos personagens, exatamente por essa maneira cativante de construir o personagem. E na hora que ela fala isso, do jogar a areia no cara para ver se é um fantasma, realmente ela resgatou algo da cultura deles para a gente de uma forma muito sutil. E eu acho que a leitura do livro, de todos os contos que a gente leu até agora, foi bem isso. Acho que tá meio nostálgico a nossa fala, porque é o último conto que a gente vai ler. E eu acho que deu para gostar bastante da autora, né? Muito. Muito mesmo. E tem, inclusive, a imagem do amigo, né, do Ikena, que eles descrevem ele como um grande revolucionário, assim, uma pessoa que representava a resistência dos ídolos, né? Uhum. E o quanto que na conversa deles, o Ikena vai se sentindo mal, sabe? Por tudo que aconteceu, por eles terem se rendido, por ele ter ido embora do país e tal, e o quanto que isso mexe, né, com eles. E, tipo, o narrador mesmo perdeu uma filha para a guerra, que ele não explicou como, mas perdeu uma filha para a guerra, então, tipo assim, deixou marcas em todo mundo, sabe? A mulher dele também, né? Ele não fala que a mulher ele perdeu para a guerra. Mas a mulher também é um resultado, é um efeito colateral da guerra, porque é por medicamento vencido, né? Sim. Isso. Outra coisa que eu gosto muito desses pequenos detalhes, tipo assim, eles nem eram muito amigos. Não. Mas, sabe, é a coisa que a gente consegue se identificar, tipo assim, pessoas que nem, assim, são tão próximas a você, mas que te marcam. Um marca o outro, porque o Ikena, ele ficou surpreso ao ver o protagonista também. Ele fala assim, eu fiquei de boca aberta, deu pra ver que ele não tinha os dentes, alguma coisa assim. Aí ele falou, também perdi um dente, só que eu não fiz nenhum procedimento estético e tal. É muito engraçado, porque, igual a Malu falou, o Ikena, ele é um símbolo de resistência pro protagonista, né? E aí começa a vir todas as memórias, tudo que foi perdido. E ele achou que o Ikena tinha sido perdido, mas não foi. 37 anos depois ele ficou sabendo que ele não morreu. Eu não sei para vocês, mas para mim toda essa força, essa resistência do Ikena trouxe uma vergonha para o protagonista. Uma vergonha de não ter lutado. Ele sempre repete frases que ele escutava dentro do núcleo de professores que ele tinha. De tipo, professor de sociologia, a gente achava que ele era um desmiolado, alguma coisa assim. Então eu sinto nele uma certa vergonha, porque querendo ou não, uma pessoa que luta, uma pessoa que enfrenta, ela tá dando a cara a tapa por uma ideia,
né, por um ideal. E nesse caso ele não deu, né? Tudo que falavam para ele, olha, vai embora que vai acontecer tal coisa, ele ia. Aconteceu mais outra coisa, ele foi para os Estados Unidos. E aí quando ele vai falar do outro amigo que morreu, para mim foi uma parte muito, muito forte do outro professor que morreu da música, porque eu acho que é exatamente isso que eu tô querendo dizer para vocês, da vergonha que ele sente de, querendo ou não deixando claro pra gente, de não lutar como eles lutavam. Porque ele fala, porque o fulano fez tal coisa, ele lutou, batalhou, não lembro direito o que ele fala, mas ele fica repetindo, nossa, fiquei embaraçado agora, porque o que eu falei ficou parecendo que ele não lutou, mas ele lutava. E ele fica voltando nisso, no pesar. Então, querendo ou não, no coração dele, ele sabe que essas pessoas estão lutando por um ideal muito real, muito importante. Que é um ideal dele também, né? Dos ígbas todos deve ser, né? Deve ser algo muito difícil. Imagina você ver sua cultura sendo levada, sendo pisoteada por qualquer outra cultura. É irreal isso, né? É muito ruim. Mas eu achei sensacional o texto todo. Sim, e inclusive porque é uma cultura assim milenar, né? Porque eu tava pensando sobre isso, né? Que às vezes a gente acha que a história de um país só passa a acontecer a partir do momento que ele é colonizado. Só que não, meu, tipo, acontece muita coisa. Tipo, aqui no Brasil mesmo, o que que a gente sabe de antes da colonização? Nada. Ele A gente já só era sabe... Brasil antes, né? Exato, a gente só sabe que tinha um monte de índio e a gente nem sabe o que eles A gente faziam. não tem nada. É, Nada. e tipo, eu A acho nossa muito cultura foi bonito, pisoteada. por exemplo, na África e na Ásia, que eles têm essa cultura de antes da colonização, sabe? Eles mantêm viva essas coisas, tipo, tradições, e eles sabem o que aconteceu com o povo deles há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, e eles mantêm isso vivo, eles fazem questão disso, sabe? E isso é muito legal, é muito bonito, e eles lutam por isso, sabe? Eles lutam por isso, e a gente, tipo, às vezes eu fico pensando, sabe? E eu tava pensando, outra coisa que eu pensei também. Ah, pode falar, Amanda. Não, pode falar. Não, é que no começo do conto, quando ele fala, fui na universidade perguntar da minha aposentadoria, eu falei, meu, muito parecido com o Brasil, né? Tipo, um ambiente universitário, assim, todo sucateado, onde os professores não têm. E é aquela questão que a gente já colocou outras vezes, né? De ser um país colonizado, assim como a gente, e que sofre muitas coisas da mesma forma que a gente, né? Uhum. É muito. Então, é muito doido, porque, tipo assim, essa guerra, a guerra da Nigéria foi 57? 67. 67, muito pouco tempo atrás. A gente não necessariamente teve isso de tipo guerra de luta, né? Que assim, tão recente assim. Mas não, recente, não, né? Mas a gente teve. Não, teve, a gente teve revolta, etc. Mas eu falo assim, meus pais não eram nascidos, mas eles eram nascidos nessa época, na guerra da Nigéria, né? Sim, então, claro. O que eu penso é assim, mesmo assim, a gente se identifica muito, tanto com o cenário, descrição de espaço, quanto tipo assim, todos os contos agora, assim, falando todos os contos que a gente leu, essa coisa de modernização com miséria, sempre tá tão interlaçado, sabe? Sempre essa luta, aceitar ou não a modernização, mas é inevitável. A gente vive isso hoje, a gente é colonizado todo dia. E a gente vê a miséria todo dia, e a gente vê essa luta contra ou não a modernização todos os dias. Então é por isso que acho que a gente, brasileiro mesmo, a gente se identifica muito com a escrita dela e os temas que ela escreve, né? Inclusive, a Guerra da Nigéria é considerada um dos maiores massacres da história moderna. E, tipo, a gente nem sabe sobre isso, sabe? Tipo, É verdade. a gente sabe sobre a Revolução Francesa de 1800, não sei o quê, mas, assim, uma coisa que aconteceu há 60 anos atrás, a gente não sabe. Então... E olha tanto que literatura é importante. Talvez se a gente não tivesse lido esse conto, a gente ia ficar sabendo. Não. E agora a gente pode recomendar esse conto para as pessoas, falar sobre isso, e aí vai aumentando o conhecimento. Mas é muito, muito difícil pensar. E se não tivesse isso, né? Sim.
Mais algum comentário? Eu vou. A Malu tinha falado dos fantasmas e eu fiquei pensando que parece que os fantasmas que ele traz são os fantasmas que ele precisa ter por perto, sabe? Porque ele cita a filha, né, que ele perdeu, ele cita a mulher que ele perdeu, e aí, de repente, ele cita esse amigo dele, que é um símbolo de, tipo, resistência, sabe? De admiração. Que no momento em que, tipo, ele vai lá perguntar da aposentadoria dele e tal, é uma coisa que eu acho que ele sente falta, sabe? De ter por perto. Eu não sei se vergonha, que nem você falou de vergonha, eu acho que tem um pouco de vergonha, sabe? Mas eu acho que também é a questão de admiração, sabe? Porque às vezes pode ser que alguém não lute porque tem alguma coisa a perder, sabe? E ele às vezes ele tinha. Ele tinha uma sabe? Mulher, ele tinha filha. E quando ele sai porque acho que estão sendo invadidos, ou ele sai porque vai ser invadido, ele sai ser invadido. Com essas pessoas, e quando ele vê o cara voltando pra lá, ele fala, não volta, sabe? E acho que isso ficou muito, né? Ele fugindo, cuidando do que ele tinha, e tipo, o amigo dele indo de volta a lutar por uma coisa que ele acredita, sabe? Tipo, desencontrou, assim. Então eu acho que os fantasmas dele são os fantasmas que ele carrega com ele porque, tipo, ele precisa, sabe? Ou porque faz bem pra ele lembrar. Não sei, por isso que eu falei que eu achava que era sobre significados, porque eu acho que os fantasmas, eles trazem muito significado, assim, sabe? Mas, cara, eu fiquei muito chocada com esse conto por causa dessa guerra, porque, assim, não fazia ideia disso. E o lance da cultura deles também, sabe? Deles falarem disso sempre, assim, é como se eles resistissem muito antes da gente pensar em resistir, sabe? Eles vivem resistindo, assim, sempre. Nossa, eu não fazia ideia de nada, assim, só esse comentário. E tem uma parte, agora que você falou da cultura, que, por exemplo, ele tá falando da filha que mora nos Estados Unidos, né? E que ele fala, meu neto não sabe o que é tal coisa da cultura, mas eu não posso nem reclamar, né? Porque ele não mora aqui e tal. Então, tipo, ele tem esse remorso de o próprio neto dele, não saber sobre a cultura dele, sabe? E é isso que vai acontecendo, tipo, a gente vai perdendo porque a gente vai fugindo, vai mudando de país, vai buscando uma vida melhor e vai deixando pra trás as coisas, sabe? Tipo, é muito bizarro que nem quando você vê famílias hoje, crianças, sabe? O que mais tem é criança bem jovem, tipo, no celular, sabe? Vendo vídeo, essas coisas. E parece que a preocupação de lá não é uma preocupação de tipo, deixa eu te falar sobre o que a gente faz, como que é a nossa vida, o que a gente acredita. E a gente faz isso, e é uma coisa muito mais saudável, né? Parece ser. Não sei, eu acho. Não sei. Essa questão do resgate da cultura é presente em todos os contos, né? Sim. Todos os contos falam. É tipo uma conexão, não é? E ela dá muita importância, que é uma coisa que eu aprecio muito, à espiritualidade. Porque o conto, por exemplo, a gente pode falar que o conto é sobre espiritualidade. A descrição do que o protagonista fala que a mulher vem visitar ele. Aquilo, pra mim, eu acredito, assim, 100%, sabe? Que você termina e fala assim, ela visitava ele. Pronto. E que ele fala que ele não vai mais na igreja porque religião é pra quem tem medo do que vem depois, né? Linda essa parte. Ele tem certeza, né? Agora ele fala, eu não tenho mais medo. Cara. Eu não preciso, porque ele já tem esse contato, ele já sente tudo que ele precisa desse sentimento, do vento, né? E aí a gente vê essa ligação com a natureza, acho que é muito bonito, muito especial, assim. Eu achei aqui a parte que ele fala sobre o neto dele, que ele fala assim, que se a guerra não tivesse acontecido e tal, talvez não estivéssemos indo procurar essas oportunidades no exterior. E eu não teria que me preocupar com o nosso neto que não fala Igbo, que não entendeu por que esperam que ele dissesse boa tarde para estranhos,
pois em seu mundo é preciso justificar as pequenas cortesias. E eu fiquei tipo, véi, isso é muito real, sabe? Tipo, você tem que explicar pra uma pessoa por que ela tem que falar bom dia, boa tarde, obrigada, tipo... Não é natural mais, né? Sim. Isso, ela traz isso de um jeito bem sutil, né? Tipo, você tá lendo e aí do nada ela fala do neto, que é uma coisa super forte, na real. Tipo, isso é muito importante. Eu achei o personagem, o narrador, de uma sensibilidade muito grande. Muito, 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 muito grande. E, tipo assim, é engraçado, porque ela coloca que ele é um professor de matemática, que ele é muito sério, que ele é muito, sabe? E aí ele tem toda essa sensibilidade. Nossa, eu achei muito doido ela fazer isso. Sim. Foi muito bem sucedido, assim. Não, e é muito bom, porque, tipo, ele simboliza muito bem a escrita dela, porque ele é o único protagonista homem, ele é tão sensível assim. Não podia ser de outro jeito, sabe? Sim. Ela... Incrível. Realmente. Eu tenho lá na faculdade, eu tenho bastante figuras, não bastante, mas algumas figuras do curso do curso de licenciatura e de agroecologia, que é bem diferente do curso que eu faço, que é um curso mais voltado para exatas, e são pessoas bem mais ativas politicamente, sabe? Que são as pessoas que lideram o grupo feminista do campus, as rodas de conversa, que reúnem para falar sobre alimentação saudável na questão de transgênicos e agrotóxicos, e eu, tipo, admiro essas pessoas, eu penso, meu, eles estão lá fazendo o que eu acredito, sabe? Eu tenho esse olhar, quando ele fala do rapaz, eu pensei em mim na hora, eu falei, mano, eu tenho isso, sabe? Essas pessoas que me marcaram pelo jeito delas lidarem com as questões que eu acredito, assim. E, sei lá, nossa, muito, muito sensível mesmo Muito o protagonista. bonito. Muito bonito. Tanto isso que você está falando, quanto o que a gente leu, porque é muito bonito a gente olhar para as pessoas que lutam, e mesmo que ele traz alguns discursinhos que são impregnados na cabeça dele por conta do núcleo onde ele trabalha, ele trazer essa admiração, né? Que eu chamei de vergonha e você chamou de admiração, e eu acho que é perfeito. Muito melhor chamar de admiração do que de vergonha. Mas que é isso. Ele olha para aquilo e ele entende o valor. Ele entende o valor da luta do cara, porque é algo relacionado à cultura deles. Sim. E eu acho que cultura é um negócio que é muito valorizado em todos os textos da Chimamanda, que é a sua própria cultura. E é algo que aqui no Brasil a gente joga no lixo todos os dias. Sabe? Ao invés de a gente olhar para a nossa cultura e valorizar, a gente olha para a nossa cultura e critica, e não entende, e não percebe. Entendeu? E é uma admiração muito grande que o autor teve com esse cara, exatamente por saber que a luta dele é real, é uma luta verdadeira, sabe? E eu acho que isso que você falou é muito bonito. A gente tem que olhar para essas pessoas e admirar. Mesmo que a gente não consiga, porque às vezes a gente não pode fazer, a gente não pode lutar o que essas pessoas estão lutando, entendeu? Mas a gente pode ir apoiar de outras formas. E eu acho que a admiração já é uma forma de apoio muito bonita mesmo. Mas eu quero falar alguma outra coisa. Carlinha, você quer comentar alguma coisa? Tá tão caladinha aí, amor? Eu acho que vocês, basicamente, é tudo que eu também acho do texto. Eu acho que a Chimamanda, ela traz muito sobre a cultura, tanto que no texto É Tarde Demais tem a questão da avó e, tipo, a cultura dela e tal. E ela sempre traz essa coisa, tipo, do americano, a cultura americana sobre a cultura africana, tipo, a cultura europeia em si, tá? Como que isso afeta, porque, querendo ou não, tem a mãe que no outro conto ela não gostava, ela tinha meio assim com a cultura da avó. Da avó. Então eu acho isso muito legal, sabe? Da Chimamanda trazer isso, reforçar a importância da cultura.
Falando sobre isso que você falou, Carlinha, eu até pensei na hora que a Malu disse sobre a gente não conhecer essa guerra, a gente não saber dela, mas a gente conhecer tão bem sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. É tão bem retratada em Hollywood. Eu sempre brinco, vou trazer o meu particular aqui, como eu sempre faço, né, gente? Não tem como eu desvencilhar o que eu penso do que eu sou. Mas eu assisto todos os filmes do Oscar todos os anos. Eu gosto bastante, eu acompanho sempre. E todos os anos, isso já deve ter o quê? Uns 8 anos que eu acompanho. Todos os anos tem pelo menos um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos um. E aí eu fico pensando, são filmes ótimos, gente. Foi uma guerra terrível, muita gente morreu, foi horrível a forma que essas pessoas morreram, foi horrível como a cultura judaica foi oprimida, mas a gente conhece muito bem sobre essa guerra, e eu estou trazendo só um exemplo, eu não estou criticando, eu acho que a gente tem que relembrar, sim, para não acontecer de novo, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, mas sobre uma guerra tão importante como essa guerra da Nigéria, a gente não saber nada. A única coisa que a gente vê nesses filmes norte-americanos sobre a guerra são um monte de crianças segurando fuzis contra um herói americano e etc. É a cultura sendo esmagada novamente por esse colonizador branco, né? Terrível, terrível. Então, o motivo pelo qual tem tanto filme da Segunda Guerra é só porque os Estados Unidos saem como herói. É só por isso. Porque eles pensam, a gente salva o mundo do nazismo. É pronto. Sim. E eu, Amanda, segundo a minha opinião, novamente, para mim, os melhores filmes que eu já vi sobre a Segunda Guerra Mundial geralmente são europeus. Os franceses são filmes ótimos, até os ingleses mesmo, que mesmo trazendo essa ideia de que foi os ingleses que terminaram de derrotar e tal, traz a questão do Churchill e tudo mais, o chapéu, as Blitz e tudo mais, mas são filmes que trazem uma delicadeza de uma forma um pouco mais bonita, posso dizer assim. E eu prefiro sempre os europeus, eu vou te dizer que eu sempre prefiro os europeus em relação à Segunda Guerra Mundial, tá, galera? Não que eu acho os europeus melhores do que nada. Mas, voltando novamente, que eu queria comentar, e foi uma frase que eu anotei do texto, e que eu acho que a Vitória trouxe de uma forma muito boa, isso que o autor, né? O autor não, o personagem principal. Ele vê esse fantasma logo depois dele retratar uma situação muito difícil, como a Amanda disse, da questão do socateamento da universidade, né? E uma frase que me chamou a atenção, que eu anotei, que é ele falando com aquele cara que ele conhece, o cara oferecendo alguma coisa para ele, e ele começa a prestar atenção no pomo, acho que foi o ex-motorista dele, o pomo de Adão subindo e descendo e quase rasgando a pele desse homem. E isso chamou a atenção para mim, no caso, porque eu fiquei pensando, gente, por que o pomo de Adão tá nesse texto, né? Por que ele tá dizendo que esse pomo de Adão tá quase rasgando a pele desse personagem? Eu me perguntei isso e, assim, não sei se é isso que a Chimamanda quis trazer pra gente, mas pode ser, é a questão da magreza. Quanto mais magro, mais o osso vai transparecer na pele. E esse pomo de Adão sobe e desce exatamente porque esse homem tá muito magro. Então dá para ver ele subindo e descendo na pele, quase rasgando essa pele. E aí ele vê aquilo tudo, aquele contexto, e logo depois ele encontra com esse personagem que a gente não sabe se é fantasma ou não. Eu não tenho certeza se ele é fantasma ou não. E é isso, sabe? Por quê? Né? Por que acendeu nele algo que a gente não consegue perceber todos os dias, mas que nesse texto foi tão sutil, né? Que é uma revolta de você ver o seu povo sendo oprimido, morrer de fome e você não poder fazer nada, ou você não fazer nada, né? Gente, é um texto muito chocante, com detalhes muito picantes, eu vou dizer assim, muito picantes, muito. Gente, só fazer um comentário sobre o que vocês estavam falando lá das revoluções e das guerras que a gente não sabe, né? Porque o mundo é contado pelos homens brancos europeus. Então, sim. A editora Unesp tem uma coleção de livros chamada Revoluções do Século XX, talvez vocês conheçam, que trazem todas as revoluções assim recentes do mundo, assim, da história. E é muito legal. E eu tive que ler... A minha iniciação científica na faculdade é sobre a Argélia,
porque eu estudo francês, né? Então, a forma que eu encontrei de dar uma outra visão sem ser da Europa é estudar outros países que falam francês. No caso, eu estou estudando a Argélia. E daí eu li o livro das revoluções, da Revolução Argelina da Descolonização. E, meu, é muito incrível, gente. Tipo, também foi um puta massacre e a gente não sabe. E foi muito recente também. Foi nessa época, eu acho que foi em 1950. Foi o último país africano a conseguir independência e, tipo, eles resistiram demais, eles sofreram muito. E a gente nem sabe o que acontece, sabe? E eu achei muito legal essa iniciativa da Unesp. São livros muito curtos, tipo, devem ter umas 100 páginas, nem isso até. Então, é interessante a gente também buscar essa outra história, sabe? E tem muitas revoluções latino-americanas também que a gente não sabe. Conhece. A gente não conhece, era o que eu ia falar. A gente não sabe nem das nossas revoluções nacionais. Que isso, se você contar nos dedos quantas revoluções e guerras que tiveram por território, eu sei lá, eu lembro da Farroupilha, da que teve de Minas e Bahia, que eu não lembro o nome, a do Ouro, sei lá, são pouquíssimas que eu lembro, entendeu? E por quê? Porque a gente não é bombardeado com esse tipo de informação, a gente é bombardeado sempre com o branco salvando a Europa do nazismo. Sim, não, acho que isso, eu ia falar pra Carla. Não, mas é mais sobre, tipo, que a gente vê isso até na universidade, né? Porque, assim, até pouco tempo atrás, o Instituto de História estava reformulando, né? Que dividiram, né? Bacharelado de licenciatura. E, assim, a gente tem 5 Brasil, a gente tem uma matéria que é a Introdução à África e só. E, assim, eu fiz no ano passado. E, gente, tipo, é tanta coisa que o professor resumiu tanto que, tipo assim, eu acho que tem muito mais por trás, mas a gente não conseguiu ver porque a gente não tem matérias obrigatórias e quando tem optativa não tem vaga suficiente para os alunos. Então, assim, eu acho que é uma crítica a levar até para dentro da universidade mesmo, sabe? Tipo, para que ficar estudando, sei lá, tipo, 5 Brasil, divide um pouco menos e coloca mais e tira um pouco mais da Europa também, que a gente vê muita coisa sobre, sabe? E eu tive uma matéria optativa com a minha orientadora, que ela falou sobre a guerra de independência que aconteceu no Haiti. E, tipo, eu não fazia ideia. Eles foram o primeiro país a criar independência, tipo, assim, e sair da colonização, pós-abolição. E, tipo, eu não fazia ideia, sabe? Foi uma guerra, assim, muito forte, tipo, não fazia ideia. E eu fui descobrir isso por causa dessa matéria optativa, porque senão eu não saberia também. E é muito doido como, tipo assim, a gente que faz licenciatura e tal, de como que a gente vai achar uma forma de passar essa visão para os alunos. Por exemplo, eu estou dando aula num projeto aí que eu dou aula de francês, e as aulas já vêm prontas. E aí, tinha uma aula que eu tinha que falar sobre a França, tipo, sobre os pontos turísticos, sobre não sei o quê. Eu falei, meu, não vou falar isso, sabe? Porque a informação sobre a França vai chegar nas pessoas. Só que e a informação sobre os outros países, sabe? E a informação sobre o que acontece nos outros países que falam francês, será que vai chegar nelas? Sobre a Argélia, sobre o Líbano, sobre, sabe? Será que vai chegar? Então eu não vou falar sobre a França, porque se ela der um Google lá, lugares turísticos da França, ela vai achar a mesma coisa que eu vou falar para ela. Agora, será que um dia ela vai pensar que existem vários países no continente africano que falam francês? Será que um dia ela vai pensar isso? Será que um dia ela vai pensar que existem ainda países que pertencem à França, que são colônias francesas? Tipo, sim. Talvez não. Então, sabe, eu comecei a me recusar a fazer essas coisas, porque algumas informações vão chegar na pessoa, a gente queira ou não. Só que algumas outras a gente tem que plantar aquela sementinha. Sim. E é isso. Nossa, você acabou de plantar em mim. Porque eu não sabia algumas coisas que você falou. Acho que eu não devia nem falar que eu não sabia, né? Acho que um pouco de vergonha, mas eu não sabia que tanto país assim falava francês, não. Eu não sabia também, até que eu entrei na faculdade e alguém comentou sobre isso.
No primeiro semestre da faculdade, na verdade, eu tive uma disciplina que chama francofonia, que é sobre países que falam francês e tal. Só que a minha professora era bem despreparada, tipo, ela não sabia e tal. Mas ela passou algumas informações e aí a gente foi indo atrás. E existe uma organização que chama Organização Internacional da Francofonia, que reúne todos os países que falam francês e tal. Daí tem tudo lá. Inclusive, o segundo país que mais fala francês no mundo é o Congo. E ninguém sabe disso. Não, achei que era o Canadá. Não. Não. E assim, em população, né? Primeiro a França, depois é o Congo. Tá. Então, eu acho que eu só sabia, Vitória, não se sinta mal aí. Eu acho que eu só sabia disso porque eu vi alguma coisa sobre a imigração de países que falam francês para a França. Eu acho que em algum momento eu vi um dado sobre isso e aí eu fui perguntar, mas por que vem tanta gente vem do continente africano para a França, né? Por que não para os outros países? Aí eu fui ver, é por conta da língua. Exatamente, a língua aproxima as pessoas. E, por exemplo, a Nigéria é de colonização inglesa. Então, tipo, eu fico pensando, se eu fosse professora de inglês, assim, alguma coisa, eu com certeza passaria um conto da Chimamanda. Porque ela deve ter escrito em inglês, ela não deve ter escrito em Igbo, porque ninguém vai entender. Ela traz algumas frases em Igbo, exatamente porque ela frases. fala sobre isso, né? Ela fala, eu não gostaria de falar essa palavra em inglês, eu prefiro falar em Igbo. Ela traz isso no conto, né? Em vários contos. E por isso que eu acho que é importante a gente saber também de outros autores que escrevem determinada língua, tipo, até em português mesmo, e às vezes a gente não... É que a gente tem, por exemplo, na literatura brasileira, é muito, 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 muito rica, né? Então, tá perdoado, mas... É interessante. Mais ou menos, Malu, mais ou menos. A gente perdoa só um pouco. Mas realmente é outra questão de como a língua portuguesa ela é falada em vários outros países e que a gente às vezes nem sabe, a gente sempre se surpreende. Inclusive, você escolheu o Mia Couto, não foi, Malu? Sim. Ele é de Angola? Ele é de Moçambique, eu acho. Se eu não me engano, ele é. Então vai ser massa ler ele também, porque ele escreve em português também. Outra coisa também, lembrando aqui, né, das minhas aulas de história, que faz muito tempo, muitas aulas são usadas para falar sobre as famílias da Inglaterra e os Tudors e o que vem depois e tal. E essas coisas, sabe? E, tipo, várias aulas reais. E, tipo, eu não tô desmerecendo, falando que não é importante, mas, tipo, podia ser. Gasta um tempo nisso aí, hein, Vitória? Gasta um tempo nisso aí. Um maior tempão, sabe? Falando porque aí deu problema, porque esse cara queria o trono e aí ficou com outra mulher. Tipo, até casos de família a gente tem na aula de história sobre a realeza sobre a realeza. Tipo, por que a gente não corta isso no meio, sabe? Também. Porque é um puta de um tempo, assim. Eu nunca fui muito ligada nas aulas de história, mas eu lembro que foi um tempo nisso. Que eu ouvi bastante tempo isso. Eu aprendi a gostar de história só quando a gente viu sobre ditadura no Brasil. Foi quando eu falei, nossa, que horror! Aí foi quando eu aprendi a gostar de história. Fora isso, eu também não gostava. Não entendi. Mas a gente não aprende a ter um olhar crítico, né? Tipo, quando a gente está estudando, por exemplo, no ensino fundamental, principalmente, porque depois a gente vai criando, assim, um senso crítico e tal. Mas quando a gente está na escola, eu, pelo menos, na minha bolha, todo mundo era muito, tipo, Estados Unidos, Europa, é isso aí, não sei o quê, visitar a Europa para ver os lugares da Segunda Guerra e tal. Anne Frank. E aí depois você fica, tipo, tá, mas tem tantos outros lugares também que aconteceram coisas históricas que são muito legais, até mesmo no Brasil, tipo... Nossa! Hoje em dia eu morro de vontade de conhecer Recife, sabe, pra ver... Primeira capital do Brasil, primeiro lugar e tal, não sei o quê. Nem vou muito longe, morro de vontade de conhecer Tiradentes, maluco. Morro de vontade de conhecer também. E a América Latina, tipo, eu não sei nada do Peru, Bolívia, do nosso lado. É bizarro. Chile.
No máximo, a gente sabe de Argentina um pouco da ditadura e é isso. Nem México eu sei tanto. É muito... É doido mesmo. A gente aprende tanto história de uma forma tão... você tem que gravar isso, tal ano aconteceu isso, foi isso, foi... Eu nunca gostei de história no meu ensino médio, sinceramente. Tipo, fazer história, cursar história, assim, não era a minha primeira opção de curso, mas, assim, me surpreendeu, porque, tipo, não tem nada a ver com o ensino médio, tipo, nada a ver mesmo. Nossa, é uma coisa que ela vai... Nossa, eu posso fazer isso na monografia, eu posso usar jogo na monografia, eu posso usar mangá na monografia, música, sabe? Tipo, é muito... É surreal, sabe? Tipo, usar... E, sei lá, tentar trazer um pouco isso para os alunos é muito importante, sabe? Meio que mostrar para eles que esse estereótipo de história datada dos livros didáticos não é bem assim que acontece, sabe? Mostrar de uma forma mais, sabe, divertida, talvez, dinâmica. sabe? Eu acho que também pensar em outras formas, porque não é todo mundo que aprende do mesmo jeito, né? Então, às vezes, diversificar como é que você vai dar esse conteúdo, às vezes por música, às vezes por filme, às vezes só mesmo passando um texto, tipo, é importante também, né? Para a pessoa se conectar de alguma forma com esse conteúdo. Sim. Não é muito o que eu já estudei e tal, mas eu li uma vez um rapaz, que droga, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu lembro que no segundo nome dele tinha as letras A, U e I. Não sei por que eu lembro disso, mas eu lembro. Mas ele falava sobre o processo de aprendizado e ele falava que, tipo, quando a pessoa que está sentada aprendendo, ela tem uma experiência, ela vive uma experiência sobre aquele conteúdo, é o processo de que ela vai internalizar isso de uma forma totalmente diferente, porque ela não vai lembrar da informação que você passou, ela vai lembrar da experiência que ela teve com aquela informação. E aí fala sobre as diversas formas de ensinar alguém e tal. E aí eu acho que é bem isso que a Malu falou, de, tipo, tentar passar as coisas de um jeito diferente. Eu acho que tem muito professor que faz isso, né, já. Sim. Sim. E aí, gente, mais algum ponto do texto? Hoje a gente criticou o sistema, hein? De novo, sim. Então, mano, foi da hora. Mas a gente criticou de uma outra forma dessa vez, não foi sobre capitalismo. Foi sobre a história sim, ocidental Malu, apenas. Foi sim. A gente só não falou o nome dele, mas ele estava presente ali, ó. Ele entendeu o recado. Acho que dessa vez a gente caiu mais no eurocentrismo. Uma coisa que eu queria falar é do final. Porque como esse é o último conto que a gente vai ler, deixa eu chamar a Amanda, pelo menos nesse período, que eu acho que a gente pode ler mais no futuro. Os finais do conto dela são sempre calmos. Eu adoro isso. Porque termina assim: se ele não tocar em breve, então tomarei um banho, irei para a cama e na escuridão silenciosa do quarto tentarei discernir o som da porta abrindo e fechando. Que aí ele vai ver se é a mulher dele que vai visitar ele. E aí termina assim, acho muito bonito, assim. Igual os outros contos também. Eu achei que por mais feliz, que... Mas é um final calmo, né? E eu achei que por mais que é um tema, assim, meio conturbado e meio pesado, né, que eles vão falar, é um conto muito tranquilo, porque eu não me senti, assim, exacerbada em nenhum momento. Nem eu não me senti triste. Eu senti que foi simplesmente uma conversa que remeteu a muitas memórias, assim. E aí ele chegou em casa e, tipo, foi isso, meu dia. Esse conto dá a sensação. Sabe quando acontece uma coisa no seu dia, quando a gente não tava em pandemia, claro? Aí você vê alguma coisa, nossa, você conta pra sua mãe e tal, aí você vai dormir. É isso, a vida é isso, sabe? Não é nada fora do cotidiano, mas também foi. Vida que segue. Triste e não ou tem não. mais o que ele fazer sobre isso, né? Não. Tipo. Mas e ele aceita que ele não vai ver o amigo dele depois. Ele fala assim, eu não vou ver ele mais, nunca mais, provavelmente. Mas é isso que eu quero perguntar pra vocês. É fantasma ou não o amigo? Então, não. Eu acho que não. Mas dá pra ler como sendo. É engraçado. Mas eu acho que não. Não sei, eu achei que não. Eu não tive essa impressão, assim, primeiro. Eu também não. Eu também achei que ele estava falando de uma pessoa física,
Mas, então por que ele fala que ele nunca mais vai ver? Será que é essa questão cotidiana da gente não manter contato com as pessoas? Gente, eu acho tão parecido com com o nosso dia a dia, todos os contos, sabe? Tipo, eu adoro a pessoa, sou super, super fã dela, gosto muito, mas não mantenho contato e provavelmente nunca mais vou ver. Será que é isso, assim? Eu acho que Eu acho que é mais questão de... Ai, desculpa, mano, pode falar. Não, pode falar. Não, acho que é uma questão de, tipo assim, sabe quando você revê um amigo muito antigo, assim, sei lá, da sua infância, aí vocês super conversam e super, nossa, que demais, aí vamos marcar de sair, vamos marcar, e aí nunca marca. Parece que aquela interação foi o bastante. Tipo, parece que não daria certo uma amizade a longo prazo, mas que naquele momento rolou uma identificação e tipo, ai, saudades, vamos fazer mais coisas juntos, ai, vamos. Nunca mais fizeram. Sempre acontece isso. Terrível, gente. Eu odeio isso, sério. Relações líquidas, Bauman, corre aqui. É muito difícil eu gostar das pessoas. Então, quando eu gosto, eu não quero perdê-las, não. Ai, eu já fiz isso várias vezes. Tipo, vamos fazer alguma coisa. Não, tipo, vamos começar a conversar mais. Não, vamos. A gente tem muito que se ver, nossa. Vamos marcar uma chamada de vídeo. Não, chamada eu nem falo que é difícil de fugir de chamada, né? Muito. Olha, Malu. Aqui não tem muita escolha, gente, chamada. Tipo, ainda mais agora. Como que você vai fugir de uma chamada de vídeo? Ai, não tá em casa. Não posso ter que jantar. Agora não dá, tem que ir ali tomar um sol. Ai, pô. Meu Deus, Vitória! Assustou! Mano, eu tava procurando o negócio nome do autor. Que letra eu falei que tinha no nome? A-U-I. Então, tem A. Não era U, era O. Qual que é o nome? Jorge La Rosa Bom Dia. Nossa, eu ia falar, sei lá. Eu juro que eu pensei em Paulo Freire, na hora que você falou. Não. E depois eu pensei, tipo, Vygotsky, sei lá. Eu vou mandar aqui, porque eu não sei por que eu li isso. Nunca, não vou lembrar agora, mas vou mandar aqui se alguém tiver interesse, já que eu achei mesmo. Tá aí. Eu já li uma coisa parecida, assim, na disciplina de didática, né? Da questão das formas de inteligência, né? As formas de educação e de inteligência. Mas a gente sempre fala, né? O método tradicional, ele é terrível, porque ele reprime a metade, pelo menos a metade dos alunos que não aprende da forma do método tradicional. É bem legal esse negocinho aqui. Chama Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência. Olha só. Chique, achei. Eu também. Mas foi legal hoje, né? Eu gostei. Saudades, Dildo. Foi. Eu falei aqui com ele falou assim que a internet dele caiu. Eu falei, não, então entra agora. Ele, não, agora eu tô jantando. O jeito que ele falou assim, eu vim jantar no ápice da desilusão. Nossa, sério, mas hoje foi incrível. Vamos falar tchau, então? Bom. Tchau. Ai, tchau, Ninguém gente. quer falar mais nada sobre o texto. Acho que é isso. A gente encerrou nossa leitura da Chimamanda. Ciclo da Chimamanda. Vamos ver quem que é o próximo autor. O próximo vai ser um aleatório, né? É aquela pausa. Aí depois é o próximo. Eu não lembro quem que é. Quem é que vai escolher? Da Isadora. Eu acabei de olhar. A Isadora sumiu, né? É o Kafka. Verdade, é o Kafka. Nossa, vai pegar meu livrinho. Kafka é dor de cabeça as coisas, hein? Tá, vamos rolar tchau. Vamos acabar. Vou acabar a gravação. Tchau, gente. Muito obrigada por tchau. Beijo. Deixa o like, se inscreva. Me segue no Instagram.